Como é? Você ainda não aprendeu raciocínio lógico matemático? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui tratamos sobre as estratégias do zero à aprovação. Sabe aonde? Aqui na Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Fred Viana, fundador do método Força, que é a nossa fórmula de otimização e revisão para a conquista da sua tão sonhada vaga. Aonde? Na Polícia Militar de Minas Gerais. E hoje continuaremos aí as nossas técnicas de estudo com o episódio Como Estudar Raciocínio Lógico Matemático, que eu creio que seja a maior dificuldade da grande maioria daqueles que irão prestar aí este concurso. Então, sem mais delongas, vem comigo que hoje definitivamente você sairá daqui sabendo como estudar e como aprofundar no conhecimento. E só lembrando, você que está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar aí o sininho das notificações e, claro, se gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, para que verdadeiramente possa nos ajudar. Irão aprender hoje o que é o raciocínio lógico matemático. Saberão também se existe diferença entre aprender matemática e raciocínio lógico matemático. São duas coisas diferentes. Saberão também, inclusive, a importância do raciocínio lógico matemático para que eu possa fazer ali o meu concurso e ser aprovado. E vão aprender também os benefícios que existem nessa matéria. Existem benefícios para ser aprovado? Existem benefícios para alcançar essa vaga? É óbvio que existem benefícios em caso de gabaritar o raciocínio lógico matemático. E vão saber também, vão conhecer qual o melhor momento. Quando eu devo me preparar? Como devo me preparar? Aonde devo me preparar? Quais os melhores materiais que devo ter para alcançar o aprendizado em raciocínio lógico matemático? Como devo fazer isso? E se você ficar até o final, vou dar aqui para vocês o passo a passo de como aprender, de como trazer à mente o raciocínio lógico matemático e como melhorar esse aprendizado aí no raciocínio lógico matemático, porque ele é de fundamental importância no nosso concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Lembrando que foi o primeiro ano que introduziram aí o raciocínio lógico matemático. Mas o que é o raciocínio lógico matemático? Então, muita gente pergunta, principalmente aqueles que vão fazer o concurso pela primeira vez e começaram a estudar pelo edital do ano passado. O que é o raciocínio lógico matemático? Uma matéria tão cobrada nos concursos militares. E tem concurso de polícias também, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, enfim, guardas municipais. A maioria dos concursos estão entrando, se direcionando para essa área do raciocínio lógico matemático. E o raciocínio lógico matemático nada mais é que a capacidade de usar a lógica, o pensamento lógico para resolver os problemas de maneira sistemática. E como seria isso? Eu vou passar para vocês, vocês vão compreender. Vocês vão usar regras da matemática, fórmulas da matemática, meios da matemática, iniciativas da matemática para resolver problemas que envolvem lógica, que envolvem soluções lógicas. Então, a lógica matemática, o raciocínio lógico matemático, ele tem a sua base na matemática. Porém, a resolução de problemas, você tem que levar em consideração o pensamento lógico. E esse pensamento lógico, muitas vezes, é diferente do pensamento onde nós temos da matemática científica. E aí você, estudante, você que vai prestar o concurso e sabe dessa importância, será que existe essa diferença entre a matemática e o raciocínio lógico matemático? Será que existe essa diferença? Vamos analisar, ver se realmente existe uma diferença. Porque aqui no nosso método, você começa do zero, lembre-se que você do zero vai chegar à sua tão sonhada vaga, a tão sonhada aprovação na Polícia Militar, através dessa nossa fórmula. E a nossa fórmula nada mais é do que a construção de conhecimento
é subir mais um degrau, é colocar mais um tijolo no muro, é colocar um pingo mais ali no nosso copo de conhecimento. Então vamos aprender aqui agora qual a diferença da matemática e o raciocínio lógico matemático. Muitos acham que não há diferença, mas no fundo há diferença. Uma diferença clara que eu gosto de exemplificar são concursos. Por exemplo, o concurso das Forças Armadas. Eu fiz o concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica. Lá não se cobra raciocínio lógico matemático, se cobra a matemática pura. Então, a matemática científica. Então, lá é conhecimento realmente matemático e não simplesmente da lógica. Então, lá você tem que aplicar fórmula, tem que aplicar lá gráfico, tem que aplicar o conhecimento e resolver. É um conhecimento mais, digamos assim, menos aprofundado do que o raciocínio lógico. Por quê? Um exemplo, uma questão de função. Você sabendo ali como sair da questão de função, utilizando alguma fórmula, ou função de segundo grau, ou função de primeiro grau, ou função logarítmica, você sabendo ali a maneira que se resolve a função, chegará rapidamente à resposta. O raciocínio lógico matemático não, ele é um pouco mais aprofundado. Como assim? Então, a mesma questão de função, não basta apenas conhecer uma fórmula, mas basta eu saber o caminho que vai levar para aquela fórmula. O caminho que vai fazer eu saber naquele problema, interpretar aquele problema, que no final eu talvez use um gráfico, talvez uso só contas básicas, exemplo, uma expressãozinha numérica ou uma equação básica, mas o importante é interpretar o problema para chegar na solução. E a diferença gritante, então, que eu concordo com vários pensamentos, é esse. A matemática é uma disciplina que é acadêmica, que estuda números, as relações, tem fórmulas, tem maneiras específicas para se chegar ao resultado. Isso é a matemática pura. Já o raciocínio lógico, ele vai trabalhar com a própria aplicação prática da matemática. Ele está ali para resolver o problema através da interpretação de qual a melhor forma de usar esse problema. Então, na matemática, tem conceitos que são meio que abstratos, né? Enquanto no raciocínio lógico, envolve o uso dos conceitos para resolver problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Exemplo, o problema lá da construção de uma obra. A construção de uma obra aí tem lá toda aquela problematização. Que para construir uma obra são necessários tantos pedreiros, tantos dias trabalhados, né, trabalhando tantas horas por dia. Tudo isso eu sei que eu vou usar uma regra de 3 composta, que é matemática. Porém, a resolução desse problema, que eu sei fazer, né, ali de alguma maneira, de homem hora trabalhando, aplicar alguns conceitos e interpretar o problema, é raciocínio lógico matemático. Então, tudo isso é parte do raciocínio lógico matemático. Essa é a diferença gritante do raciocínio lógico matemático. E qual é o melhor? Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. A única coisa que eu falo para vocês é que, de maneira exata, o raciocínio lógico matemático a cada dia vem tomando conta dos concursos e tem se destacado, principalmente em concursos militares. E isso aí é uma tendência mundial. Daqui a pouco não vai mais haver, né, concurso cobrando apenas matemática. Então, com certeza, daqui a uns anos, só vai haver raciocínio lógico matemático. E aí a gente entra nessa parte de saber qual a importância. Será que no nosso método aqui é importante saber o raciocínio lógico matemático? Com toda certeza. Porque o nosso método, lembrando a você, ele vai te levar a essa fórmula. Ela te leva do zero. O aluno que não sabe nada, ele vai sair gabaritando o raciocínio lógico matemático. Por que vai gabaritar? Porque ele é extremamente importante para o nosso concurso da Polícia Militar. Vamos entender a importância dessa matéria para o nosso concurso da Polícia Militar. Porque se você não sabe da importância dele, aqui vai umas dicas extremamente importantes. Porque essa matéria, ela é diferencial no nosso concurso. E os meus alunos passados, né, do ano passado, 80% dos aprovados gabaritaram raciocínio lógico.
o que foi ali o passaporte, o que foi verdadeiramente a iniciativa, o que foi o veículo que levaram eles à tão sonhada vaga. Foi o veículo que levou eles a conquistar, né, que realmente os conduziu até a aprovação. Foi realmente aprender a parte de raciocínio lógico matemático. E claro que a gente, aqui nós temos um método, um passo a passo, que vai verdadeiramente atalhar todo esse processo de aprendizado, todo esse processo que eu sei que você, aluno, tem dificuldade, porque eu já estive aí, já fui aluno, já fui concurseiro, já tive lá a minha dificuldade em estudar, a minha dificuldade, igual você, eu estava aí, tinha aquela dificuldade tremenda de aprender a matemática, de aprender essa matéria, mas com passo a passo, com essa parte de esmiuçar o conhecimento, hoje a gente chegou a essa fórmula, e a gente chegou aqui com esse método para verdadeiramente te ajudar, aluno, para você não ficar desesperado mais. Você vai sim conquistar a sua tão sonhada vaga. Então, qual é a importância dessa matéria, o raciocínio lógico matemático? Ele é muito importante por várias razões. Então, grave para vocês aí. NCF. Eu até gosto de colocar essas siglas, vocês vão ver muito essas siglas, NCF. Primeira importância aí, número de questões no nosso concurso da Polícia Militar. Então, como o edital da Polícia Militar é recente, mudou o número de questões desse novo edital, são 10 questões das 50, 10 são de raciocínio lógico matemático. Então, 20% da minha prova é o raciocínio lógico matemático. Então, reparem, 20%. Se eu depois coloco o português ali, eu tenho 60% da minha prova, que é português e matemática. Na verdade, não é a matemática em si, é o raciocínio lógico. Então, poxa, para eu me dedicar, para eu ser bem nesse concurso, para eu verdadeiramente ter uma boa média, ter um bom alcance nesse concurso, eu preciso realmente, de fato, saber o raciocínio lógico matemático, porque é 20% ali a mais do meu concurso. É 20% a mais, ou seja, são 10 questões a mais no meu concurso. Então, a primeira fonte aí da nossa importância é o maior número de questões. Então, não tenha dúvida, é a primeira fonte. E a segunda fonte é a competitividade. Como assim a competitividade, professor? Como eu falei com vocês, esse edital ele é recente da Polícia Militar. Então, ele mudou o ano passado. Então, vai ser o segundo ano que teremos aí o raciocínio lógico matemático. E diga-se de passagem, pessoal, eu já tenho aí, pelo menos na docência, 15 anos aí de experiência. Sem falar em tempos de estudo aí para concurseiro, né? Como eu já falei com vocês aqui da minha história, já prestei aí 5 concursos, dos quais 4 fui aprovado. Então, inclusive CFO da Polícia Militar. Então, assim, eu tenho uma experiência vasta em relação a isso. E se existe uma coisa que é de temor da maioria dos candidatos para concurso público, é o raciocínio lógico matemático. Primeiro, porque está na cultura do brasileiro. Está na cultura do brasileiro não gostar muito de matemática, definitivamente. É uma ou outra pessoa, igual eu, assim, que sou um cara diferenciado que sempre gostou. Mesmo lá no colegial, no meu ensino médio, eu já ensinava matemática. A professora já deixava a sala de aula comigo, mas isso é um fator diferenciado, isso é um fator, assim, diferente dos demais, né? Então, isso não é base. Mas 90%, de 80% a 90% aí dos candidatos, da maioria dos concursos, tem dificuldade em aprender o raciocínio lógico matemático. Então, veja bem comigo. Qual foi a fonte que me fez diferenciar da maioria dos candidatos que concorreram comigo nos concursos que eu prestei? O conhecimento em matemática, o conhecimento em raciocínio lógico. Isso foi a fonte, foi o diferencial. Eu lembro que para estudar para o meu último concurso, eu nem estudei matemática, porque eu já sabia a matéria. E lá na especialista, né, na prova da especialista de 25 questões, eu acertei 23 na parte de matemática. Sem estudar, porque eu já tinha base, eu já sabia. E isso me colocou lá entre os cabeças. Por quê? Porque a maioria não estuda matemática.
ou matérias exatas, a física também entra nessa parte. Ou não estuda ou tem dificuldade em aprender. Então reparem comigo, se você é um camarada que se destaca, que aprendeu de verdade o raciocínio lógico matemático, você está à frente da maioria dos seus concorrentes. Porque, vejam bem, na Polícia Militar, a maioria ali gabarita a parte de legislação. Porque é fato, todo mundo estuda Constituição. Principalmente quem está voltado para esse tipo de concurso. Advogado, então, poxa, gabarita. Então, a parte de legislação ali, né, da parte de Constituição, direitos humanos, quase todo mundo fecha. Porque todo mundo está preocupado com isso. Quando, na verdade, a competitividade vai estar lá, no raciocínio lógico. Vai estar lá. Por quê? Quem é de humanas não gosta de exatas. Então, a maioria do pessoal que está lá estudando lei não tem muita familiaridade com raciocínio lógico militar, matemático. Sendo assim, você, se dominar essa matéria, estará aí 80% aí na frente dos seus concorrentes. Estará bem à frente dos seus concorrentes. Esse é o ponto, essa é a diferença. E diga-se de passagem, pessoal, eu já passei por isso e sei que funciona. Na nossa fórmula aqui, você vai gabaritar o raciocínio lógico e vai ficar lá à frente. Ah, mas professor, eu tenho dificuldade. É por isso que existe a fórmula, que vai te levar ao aprendizado correto. E se você ficar aqui até o final, você vai aprender como estudar essa matéria e vai tirar definitivamente isso da sua cabeça. Vai tirar esse mal, vai tirar esse ranço, esse fantasma. E por último aí, por que é tão importante isso? É o nosso fator psicológico. Então, quem aí nunca teve esse fator psicológico, né, de começar ali, resolver uma questão e de cara acertar a questão, passa para a segunda, já acerta de novo. Poxa, eu fico grandão, né? A minha autoestima, isso melhora a atitude, a disposição, torna, né, eu mais lutador, eu sou mais resiliente diante ali as questões mais difíceis. O fator psicológico é tudo para eu encarar uma prova difícil, senhores. E quando eu tenho esse fator psicológico lá em cima, quando eu já estou preparado ali e não tive dificuldade na matéria mais difícil do edital, na matéria mais difícil desse conteúdo, desse concurso, o que acontece? Eu fico grandão para resolver ali as questões. Isso é, até já pegando aqui um gancho, né? Deixa eu até pegar um gancho aqui para ensinar para vocês aqui uma técnica. E a grande maioria erra nesse detalhe. Quando você começa a fazer ali a sua prova, comece pelo mais fácil. Comece por aquilo que você domine. Comece por aquilo que você não tem dificuldade. Mas por que isso? Começar pelo mais fácil, por aquilo que eu não tenho dificuldade, vai criar um fator psicológico muito melhor para a minha prova. Então, alguns aí ensinam, não, começa por aquilo que você tem dificuldade, que aí você vai ter mais tempo para resolver. Não existe isso, senhores. Não existe isso. Comece por aquilo que você mais domina. Comece, se eu domino lá o inglês, se eu domino o português, comece por eles. Se eu domino a legislação, direitos humanos, comece por eles. Porque isso vai fazer com que você fique grandão na prova, cresça, o fator psicológico cresça. E só um exemplo para vocês aqui, eu estava fazendo um curso, na área militar, né, voltado aqui para a área militar, e eu estava muito bem no curso. O curso envolvia muitas práticas, né, então tinha pista prática, tinha muitos detalhes que eu tinha que fazer na prática de uma pista, e tinha as provas, eram práticas, era um curso de motociclista militar, né? E eu, em dado momento, a semana toda sexta-feira existia uma prova prática, você pilotando a motocicleta. Então, só para vocês terem uma ideia como que o fator psicológico é bom. Eu, de segunda a quinta, eu estava treinando para fazer a minha avaliação, né, na prática, e já era a terceira semana do curso, eu estava pilotando muito bem. Eu passava na pista segunda, terça, quarta, quinta, muito bem. Até que chegou na quinta-feira, pouco tempo aí antes de eu ser liberado, eu já estava passando super bem na pista. A prova era sexta no primeiro horário. Vejam bem como que o fator psicológico ele é tudo ali pra gente. Então, chegou aí na quinta-feira, antes de ser liberado, eu peguei ali, vou tentar uma última vez passar na pista.
e não consegui passar na pista. Uma única vez eu não consegui passar na pista. Aquilo me derrubou. Aquilo, poxa, me fez ficar lá embaixo. E quando eu cheguei lá, no dia da prova, na sexta-feira, o que aconteceu? Não consegui passar. E olha que a semana toda eu estava treinando, e olha que a semana toda eu estava tentando fazer, tentando passar. E conseguindo. Na sexta-feira, por um simples deslize meu na quinta, eu não consegui. Então, moral da história aí, o que vocês devem fazer? Prestem bem atenção. Façam o mais fácil, façam aquilo que vocês dominem. Por quê? Uma vez que eu pego aquilo que eu domino e faço, eu vou crescer psicologicamente e vou conseguir aí a minha aprovação. Então, se você é do nosso método aqui, da nossa força, e aprender o raciocínio lógico matemático, tenho certeza que seu fator psicológico está lá em cima. Vai começar pelo raciocínio lógico e vai fazer todas as questões ali, e no final tenho certeza que você vai estar aí grandão para fazer todos os conteúdos aí, todas as questões. Então, para você entender, essa é a importância do nosso raciocínio lógico. E aí os benefícios, né? Poxa, mas por que eu preciso gabaritar o raciocínio lógico matemático? Então a gente já falou aqui. Por que eu preciso gabaritar o raciocínio lógico matemático? Por quê? Primeiro, sabendo que gabaritar a parte do raciocínio matemático aumenta substancialmente suas chances de ser aprovado. Como eu já falei com vocês, são 10 questões e são as mais difíceis para a maioria dos candidatos. São poucos aqueles que gabaritam raciocínio lógico matemático. A maioria gabarita lá direitos humanos, português, até o inglês. Mas raciocínio lógico matemático pode pegar uma pesquisa aí e verificar. Eu recentemente fiz uma pesquisa com alunos aqui, com mais de 200 alunos meus. A maioria, 80% deles colocaram ali que a maior dificuldade no concurso, raciocínio lógico matemático. Então 160 alunos de 200 têm dificuldade em raciocínio lógico matemático. Então se eu gabarito isso, reparem, se eu gabarito, com toda certeza a média do concurso eu vou tirar. Porque são 20% ali, são 10 questões, sem contar que, com certeza, através do nosso método aqui, através das nossas técnicas de ensino, você vai chegar a uma nota boa nas outras matérias. Vai chegar aí numa nota boa e vai, com certeza, aí atingir os 60%, 70% de média lá. O último ponto de corte da última prova foram 70%, se eu não me engano. 39 questões de 50. 39, quem acertou acima de 39 questões estava aprovado. E aqui no nosso método eu tive cerca de 80% dos meus alunos foram aprovados. Então, só para vocês terem aí uma mensuração disso aí. Então, só para vocês verem que vale a pena fazer e trilhar o método. E claro, né? O método, eu falei, ele é um passo a passo. Se pular etapa, dá ruim. Eu tive alunos que pularam etapa, os 20% dos meus alunos lá que pularam etapas, que queriam, que estavam ansiosos, eu vou passar isso aqui, não conseguiram. Senhores, a base do conhecimento está na construção correta. Tá fazer o alicerce, depois eu vou começar a subir a minha parede, depois eu vou começar a colocar o telhado, depois eu passo para o acabamento, o ajuste fino, e aí sim eu vou ter uma obra perfeita. Então, tudo isso são técnicas voltadas para o conhecimento do raciocínio lógico matemático. Então vale muito a pena gabaritar o raciocínio lógico, não tenha dúvida. E aí, como oportunidade, como eu já falei com vocês, gabaritando os 20% desse conteúdo, e através do nosso método aqui, que você vai aprender também o português, no nosso passo a passo, 60% da prova já está garantida. Como assim, professor? Quer dizer que 60%? Sim, são 20 questões de português, mais 10 questões de matemática, 30 questões. O que me coloca 30 questões diante dos meus concorrentes, na frente dos meus concorrentes. Então, reparem. Poxa, gabaritei o português e o raciocínio lógico matemático,
eu já estou, bem dizer, dentro da média. Eu só preciso de mais 9 questões para acertar de direitos humanos, do livro ou de inglês, para justamente ser aprovado. Foi o que a maioria dos meus alunos fizeram. Seguiram passo a passo e alcançaram a sua tão sonhada vaga. Então, por isso que é extremamente importante você conhecer o que é importante fazer e tudo isso, conhecer o benefício de se gabaritar o raciocínio lógico-matemático nesse concurso. Então, qual o melhor momento para se estudar isso? Então, a gente vai ver agora qual o melhor momento para começar a estudar o raciocínio lógico-matemático. Mas daí você me pergunta, depois de ter ouvido todos os benefícios de aprender o raciocínio lógico-matemático, você me pergunta, professor, qual o melhor momento de se começar a estudar o raciocínio lógico-matemático? Existe o melhor momento para começar os meus estudos? Existe algum melhor momento para que eu possa me capacitar? E aí, respondendo essa pergunta de vocês, existe sim um melhor momento para que você possa sim se capacitar. Claro, de antemão a gente já sabe que a capacitação no raciocínio lógico-matemático tem que se dar desde o início dos seus estudos. Por quê? Nós já vimos que é uma matéria importante, nós já vimos o diferencial que é ter esse conhecimento para o concurso da Polícia Militar e vimos, inclusive, que ela é a mais difícil do edital. Se ela é uma matéria mais difícil, eu tenho que desprender tempo suficiente para eu passar por todo o conteúdo do raciocínio lógico. E claro, aqui no nosso método, aqui na nossa fórmula, com toda certeza você, em 6 meses, conseguirá ter capacidade de gabaritar a prova de raciocínio lógico-matemático. Por isso é que a gente fez esse método, por isso é que eu criei essa fórmula. Para quê? Para justamente atalhar esse conhecimento, justamente atalhar essa forma para que você não precise passar por toda a complicação que eu passei, para que você não precise passar por todo ali esforço que eu passei. Mas a melhor forma é começar do zero mesmo, no meu início ali de estudo, começar a estudar já de cara. No meu cronograma ali, inicialmente, todos os dias da semana, eu tenho que dedicar aí parte desse cronograma ao raciocínio lógico. Não tem como. Então, tem que ser do começo do meu estudo. Por quê? Porque vai permitir que eu tenha mais tempo para desenvolver as minhas habilidades. É claro, é óbvio. Porque quanto mais tempo eu passar estudando essa matéria, obviamente eu vou me capacitar mais nela. Mas reparem, eu tenho que ficar esperto com relação a isso. Como a gente já viu aqui em vídeos anteriores, tempo de estudo não quer dizer qualidade de estudo. Tempo ali focado na matéria não quer dizer que você realmente está estudando. Então, nós temos que atentar para esses detalhes, porque não adianta eu ficar ali 8 horas, o professor falou que se eu perder muito tempo aqui eu vou aprender a matéria. De maneira alguma. Pelo contrário. Você tem que estudar de qualidade. E como se estuda de qualidade? Aplicando a fórmula. Aplicando a fórmula, seguindo o passo a passo, gota por gota, tijolo por tijolo no alicerce. Eu tenho certeza que ela dá resultado, porque eu já mostrei prova. Então, seguindo esse passo a passo ali, seguindo o conteúdo, o cronograma, tudo de estudo, eu tenho certeza que você vai conseguir a idealizar essa parte do raciocínio lógico. E vai conseguir fechar, não tenha dúvida. Então, a melhor maneira de se começar, o melhor tempo de se começar é agora. Começou o raciocínio lógico, começou a estudar ali as matérias, dedique sempre um tempo ali para o raciocínio lógico. Até porque existe a tal da curva do esquecimento que a gente não pode deixar de esquecer. Não pode deixar cair no esquecimento, melhor dizendo. Não podemos deixar o que a gente já viu cair no esquecimento. E esse é um grande desafio para a maioria dos alunos. Grande desafio. E aí você me pergunta, professor, existe uma fórmula, existe algo que me deixa mais perto do aprendizado, do raciocínio lógico matemático? Existe uma fórmula específica para eu aprender? Eu preciso dessa fórmula. Tem muita gente que precisa dessa fórmula.
E se você está vendo agora, fique feliz, porque existe essa fórmula sim, de como aprender mais rápido, como, né, desvincular aí toda aquela mística de que matemática é difícil, de que aprender lógica matemática é difícil. Como aprender? Então eu desenvolvi uma técnica que sempre me ajudou, e não só na matemática, ela me ajuda em tudo. É a técnica AP, que é o Aprenda, Pratique e Ensine. Então isso aí me ajuda em tudo no meu cotidiano, tanto nas minhas atividades laborais, nas minhas atividades trabalhando, quanto nas minhas atividades do dia a dia. Então vamos passar aqui a técnica para você. Vou passar aqui a técnica para você e eu tenho certeza que com essa técnica seu estudo vai melhorar aí, no mínimo aí 90% depois que você aplicar justamente esse passo a passo, aplicar justamente essa medida aqui de aprender, praticar e ensinar. Eu tenho certeza, isso em tudo, tá? Mas aqui no nosso caso especificamente, como estamos falando de técnicas para melhorar o aprendizado em RLM, que é o raciocínio lógico matemático, para a sua aprovação no concurso da PM, vamos nos voltar apenas no aprendizado aqui do raciocínio lógico. Primeiro passo, então, do AP é aprenda. Aprenda a matéria. E como a gente aprende aí nosso raciocínio lógico matemático? Primeiro eu tenho que entender. Eu já sei o que é o raciocínio lógico matemático e sei que ela é um desdobramento da matemática. Eu já falei sobre isso. Se ela é um desdobramento da matemática, se a matemática em si é a base do conhecimento para o raciocínio lógico, eu tenho que entender uma coisa muito importante, pessoal. E eu já contei aqui vários casos de alunos meus que quiseram aprender a matemática, que fizeram aula comigo, e quando começamos ali com conceitos mais aprofundados, eles não conseguiam passar de nível justamente por faltar base. Justamente por faltar conhecimento básico. E eu estou falando de conhecimento básico, é conhecimento básico mesmo, 2 mais 2, contas de divisão, número decimal, é conhecimento básico, pessoal. Eu sei que é triste a gente saber, mas a maioria dos alunos tem essa dificuldade na base. Então, o primeiro passo para que eu possa aprender de verdade o raciocínio lógico matemático é eu voltar lá na quinta série, vou voltar lá na quinta série, sexta série, vou pegar sim conceitos básicos, conjuntos numéricos, números, vou saber cada número ali, vou pegar as operações básicas, soma, multiplicação, divisão, subtração, as 4 operações fundamentais da matemática, saber onde cada número vai entrar, fração, número decimal, tudo isso é importante. E eu tenho que saber. Não é saber de decorar, é saber de entender. Por quê? Uma vez sabendo disso, uma vez sabendo da base, sabendo lá de conjuntos numéricos, sabendo como exercitar uma fração, como somar uma fração, dividir uma fração, saber números elevados, né, que é a potenciação. Sabendo disso e sabendo bem, eu posso me aprofundar nos conteúdos, principalmente do raciocínio lógico matemático, que aí eu vou começar a aprofundar ali, por exemplo, numa regra de 3. Uma regra de 3 composta é um nível mais aprofundado. E aí eu já sei na regra de 3 composta que eu vou acabar ali em frações, né? Eu vou acabar ali no sisteminha, no sistema de equações, e eu vou acabar ali em razão e proporção. E tudo vai me levar à base. Tudo vai me levar à base. Se tudo vai me levar à base, então primeiro eu estudo a base para depois passar para o aprofundamento ali nos conteúdos. E depois na parte de lógica, aí eu vou começar a ver conectivo, tabela verdade, saber sobre frases, saber a interpretação de tudo isso. E isso é aprender. E claro, como eu falei com vocês, eu não devo pular nenhum passo. Eu não devo pular passo. Eu tenho que, cada momento ali, colocar o tijolo no lugar certo, colocar a gota no momento certo e ir aprofundando. E aprofundando no passo a passo. Eu não posso pular o passo. Então, por exemplo, eu sei que matemática básica cansa, eu sei que matemática básica muitas vezes é chato.
E aí a pessoa às vezes decide largar a matemática básica ali para passar um conhecimento mais aprofundado. E acaba tendo dificuldade de aprendizado, acaba tendo dificuldade em aprender aquele conteúdo, tem que voltar lá atrás. Volta lá atrás e reveja de novo a matéria e acaba que se perdeu tempo. E é por isso que é importante. E a gente ainda vai falar sobre o cronograma aqui, sobre como seguir o passo a passo do cronograma, porque o cronograma é extremamente importante, pessoal. Se vocês não souberem seguir o passo a passo do cronograma ali e fazer um cronograma que vai de encontro àquilo ali que você precisa, que vai de encontro à sua necessidade, vai ficar difícil também, porque não adianta. Fazer o cronograma é muito bonito, o papel aceita tudo, tenho que colocar em prática aquilo que eu já me propus fazer. E aí, como eu testo o meu conhecimento, ver se eu realmente já sei aquela matéria? Primeiro, exercício. Eu começo ali fazendo exercício. Começo fazendo exercício sem consulta, começo fazendo exercício de múltipla escolha e verifico depois o gabarito, sem chutar, né? Ou depois, o que eu fazia muito com os meus alunos? Nos meus simulados, né, que eram simulados semanais, eu colocava para eles, eram questões de múltipla escolha, porém eu precisava de ver os cálculos, para eu ter a certeza que o aluno não chutou. Não é que não pode chutar no concurso, deve chutar no concurso. Depois a gente vai falar sobre essa técnica. Mas no momento de aprendizado ali, pessoal, o chute não é importante. O chute agora não é importante. O importante é aprender um pouco da matéria para depois entrarmos na técnica de chute e realização da prova. Aqui no nosso conteúdo vai ter isso. Aqui na nossa fórmula tem o momento certo de fazer a prova, tem o efeito psicológico, tem a preparação correta. Aqui na fórmula vai ter isso. Mas agora o momento é aprenda. Aprofunde no conhecimento. Aprofunde. E como aprofundar nesse conhecimento? Como eu falei com vocês, eu particularmente gosto de pego a matéria, um PDF, uma apostila, videoaula, exercício e resumo. Sempre gosto de fazer resumo. Escrever sempre é a melhor forma de se aprender algo. É didático, dinâmico e faz parte do processo ensino-aprendizado, pessoal. Então, eu sempre gosto, estou vendo a aula, igual vocês estão vendo aqui agora, anotem. Por isso é que é tão importante, por isso é que eu passo o conteúdo aqui para vocês anotarem, ter o que anotar. Por isso é que eu sempre escrevo algo, falo sobre esse algo, mas importante é que vocês anotem. Bom, dei o primeiro passo, aprendi a matéria, fui mais profundo, agora eu preciso fazer o que para esse conhecimento seja retido em mim? Praticar regularmente esse conhecimento para que ele possa ficar retido em mim. Vocês têm que entender o seguinte, o nosso cérebro é um grande HD, né? Um HD aí excelente. Só que é o seguinte, ele trabalha com memória volátil e trabalha com memória ali sólida, né? Então, ele vai armazenando ali durante todos os dias, vai armazenando informação, vai armazenando informação, vai armazenando informação. E depois à noite, quando você vai dormir, o cérebro precisa descansar. O que ele vai fazer? Ele vai dar aquela analisada. Deixa eu ver aqui o que esse camarada viu hoje. Ah, não. Ah, ele viu uma coisa diferente aqui. Ele aprendeu matemática. Olha que bacana. Vamos deixar isso aqui de lado aqui. Vamos deixar aqui. Se ele não vê constantemente esse conteúdo, isso é o cérebro falando, tá, pessoal? Se ele não vê constantemente esse conteúdo, eu acho que esse conteúdo não é importante para ele. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa memória aqui que ela está ocupando espaço, ela está me dando trabalho voltar nela. Então o cérebro vai deixando de lado. Agora, quando eu faço uma prática regularmente, então, por exemplo, eu aprendi a matemática na segunda, na terça eu voltei naquela matéria, na quarta eu fiz exercício daquela matéria, na quinta eu vi mais sobre aquela matéria, vi curiosidades, anotei mais coisas. O que eu estou fazendo? Eu estou praticando regularmente. Eu estou dizendo para o meu cérebro, tá vendo essa informação aí que eu acabei de aprender? Tá vendo essa lógica matemática que eu acabei de aprender? Tá vendo essa tabela verdade? Tá vendo aí esses conectivos lógicos que eu acabei de aprender? Então, isso aí é importante. Não mexa, não jogue fora. Isso é importante, deixa ele aí. Isso é exercitando regularmente. Ainda mais o seguinte, uma vez que eu exercito regularmente a matéria,
vai ficar mais fácil eu fazer o exercício. A arte de praticar com exercício é a melhor coisa que tem. Uma vez que você conhece a matéria, uma vez que você já domina essa matéria, vamos fazer exercício. Como eu falei com vocês, iremos saber do nosso aprendizado, é fazendo exercício, é aprimorando. Pessoal, concurseiro que não faz exercício não passa, não é aprovado. E na nossa plataforma aqui também não é diferente, na nossa fórmula não é diferente. Você vai fazer simulado semanalmente, vai fazer exercício todos os dias. Tem mais de 200 exercícios de cada matéria aqui só para vocês praticarem. E exercícios de provas anteriores. Isso é importante, pegar provas anteriores, pegar exercícios mais de outras matérias, pegar mais conteúdo que vocês possam e praticar fazendo exercício. Eu me lembro que eu num curso que eu estava fazendo agora no início do ano, um curso da nossa carreira, né? Um curso já voltado para a carreira, é um curso que a gente faz quando precisa ser promovido, né? Então, não vou entrar em detalhes sobre o curso, mas é um curso onde são 5 apostilas ali que você precisa ler, né? É um curso de aperfeiçoamento. São 5 apostilas que você precisa ler e no final você vai ter uma prova. E essa prova é difícil, são 40 questões. Eu lembro que todos os dias eu fazia um simulado, com mais de 40 questões de cada matéria. Então, primeiro passo, o que eu fiz? Eu li todas as apostilas, leitura dinâmica, aquela leitura rapidão. Passei ali, vi rápido, depois eu li a segunda vez cada apostila. Essa leitura foi marcando ponto-chave, palavra-chave. Depois, todos os dias, no meio dessas leituras, o que eu fazia? Eu fazia exercício. Fazia exercício como se eu estivesse fazendo a prova. Fazia exercício como se eu estivesse lá, fazendo a prova. Exercício é a melhor forma de reter essa informação. Eu vou reter essa informação praticando, fazendo exercício, que aí eu vou mostrar que realmente eu estou com conhecimento em dia. E aí eu aprendi, eu estou praticando constantemente. O que falta agora para que o conhecimento se torne sólido, se torne em mim? Ensinar. A arte de ensinar, senhores, é a melhor forma de se aprender algo. E há quem diga que o seguinte, se você não sabe explicar sobre um certo assunto, você não sabe desse assunto. Então, ensinar o que você aprendeu é uma prova concreta que você sabe sobre aquele assunto. Então, é extremamente importante que você ensine sobre esse assunto, porque ele vai te dar um reforço no aprendizado, ele vai aprofundar o seu conhecimento. Mas como assim esse reforço no meu aprendizado? Quando eu passo a ensinar alguém, e não estou dizendo de ensinamento como eu estou passando aqui para vocês, eu estou dizendo de ensinamento de você tá conversando com um amigo e fala, sabe aquele verbo de português? Sabe aquela lei que você tinha tanta dificuldade? Ela é assim, assim, assado. Você passa a explicar lá o artigo 5º da Constituição, passa a explicar lá os direitos humanos. Você sabia que as pessoas têm direito a isso? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor. E aí começa a explicar. Se você explica isso de maneira clara e que o seu amigo entende, pode ter certeza que esse conhecimento foi o quê? Absorvido por você. Então, uma forma que eu utilizo há muitos anos, eu utilizo todo o tempo, é isso. Eu aprendo, depois eu pratico e por último eu ensino. E ensinar não é dar aula, é ensinar até conversar, é falar sobre o assunto. Mas aí tem aqueles que não acreditam na fórmula, tem aqueles que falam, mas como? Como eu vou ensinar isso, professor? Como eu vou fazer para ensinar as pessoas? E aqui tem dicas aí de como aplicar o ensino daquilo que você aprendeu. Como aplicar essa parte de ensinamento. Primeiro ponto ali, explica o que aprendeu para um amigo. Como eu falei com vocês, um membro da família, namorado, namorada, pai, mãe. Vai lá, explica. Pai, você sabia disso? Você sabe disso e disso e disso?
É muito interessante porque eu lembro quando eu comecei, eu gosto muito de mercado financeiro, né? Eu até recentemente eu estou um pouco parado, né, em relação ao mercado, mas eu gosto muito do mercado financeiro. E eu estudava muito sobre isso, sobre essa parte do mercado financeiro, que envolve matemática e tem outras coisas mais, né? E quando eu começava a estudar sobre mercado financeiro, eu ficava doido para um amigo me perguntar sobre qualquer coisa financeira. Eu entrava em assuntos financeiros justamente para eu poder explicar aquilo que eu tinha estudado. Para quê? Para eu fixar o conhecimento. E aquilo, quando eu conseguia explicar e o amigo entendia, eu tinha a certeza que eu aprendi aquilo. Então eu usava, né, agora já falando do segundo passo aqui, use exemplos práticos e analogias para tornar o conteúdo mais acessível. Sempre fazer analogias é bom. Sempre comparar. Então usar aqui um exemplo prático para explicar um conceito é sempre importante. É sempre muito importante. Então, que vocês possam fazer isso também. O nosso terceiro passo aqui, é responder realmente as perguntas e discutir sobre o tema. Uma coisa que eu gosto demais de trazer para mim é o seguinte: pense que todo mundo que você está conversando tem 10 anos. Ah, mas professor, como assim? Eu vou conversar de maneira que eu esteja conversando com a criança? Não, não é bem assim. Mas em formas de aprendizado, quando você consegue ensinar algo complicado para uma criança de 10 anos, quer dizer que a sua didática é boa e que você domina demais esse assunto. Se você domina muito esse assunto, quer dizer que você aprendeu ele e aprendeu bem. Repararam aí onde que está o segredo? Ensine para uma criança de 10 anos como que se como que se monta uma expressão numérica, como que se interpreta um problema. Tenho certeza que você vai saber, né, depois de aplicar isso, eu tenho certeza que você estudou de maneira correta e aprendeu a matéria. Ah, mas professor, e se eu não conseguir? Se não conseguir, volta ao aprendizado, volta à prática. O bacana desse processo é que ele é dinâmico. Se na hora do ensinar não estiver funcionando, eu volto, porque está faltando praticar. Se a prática ainda não está bem ainda, poxa, eu comecei a praticar, não consegui fazer exercício, eu volto lá no A. Então ele é dinâmico, ele vai no A, P, E, P, A e fica voltando. Para quê? Para que eu possa, no final, executar os 3 bem. Aprender, praticar e ensinar de maneira clara. Aí sim o conhecimento está retido na minha mente. Estou pronto para, em condições de ser aprovado aí. E principalmente no meu concurso. E ensine como se fosse um professor. Por último, ensine como se fosse um professor com clareza e paciência. É óbvio. Então, quando você não sabe de um assunto, vocês podem reparar. Peguem sobre um assunto aí e vai falar para vocês verem. Um assunto qualquer que você não saiba. É chato, é maçante. Se torna uma coisa ruim. Isso quer dizer por quê? Porque você não domina o assunto ou não gosta. Por isso esse método é extremamente importante. Por isso que esse método ele vem para clarear a mente de você que está estudando. Ele vem para verdadeiramente abrir sua mente e te ensinar de maneira clara o raciocínio lógico matemático. Então, passando por essas 3 fases, passando aí pelo aprendizado, pela prática e pelo ensinamento, eu tenho certeza que o seu aprendizado melhorou no mínimo aí 80%. De 80% a 90% seu aprendizado em raciocínio lógico matemático se elevou. Então, espero aí ter contribuído um pouco com essa parte do seu estudo, lembrando que essas técnicas não param aqui, são inúmeras técnicas de estudo que vão fortalecer você, que vai fazer você chegar à sua tão sonhada vaga aí na Polícia Militar. Lembrando que o nosso método é esse, ele vai te fazer alcançar a sua vaga aí na Polícia Militar em apenas 6 meses e, melhor de tudo, sem perder o seu tempo de descanso e sem perder o seu tempo de lazer. Não fique o tempo todo se matando de estudar, não fique o tempo todo ali enfurnado dentro de uma sala, porque aqui a gente entende você, porque aqui você terá o aprendizado garantido
e terá sua aprovação garantida. Fico por aqui, obrigado por tudo, Deus abençoe.